Você já teve vontade de voltar lá na história da Bíblia Sagrada e ver os milagres que Jesus realizou? Na sua vida você já viu algum cego ser curado? Olá meus irmãos, a paz do Senhor, muito prazer recebê-lo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho um vídeo incrível, um vídeo sensacional. Como sempre, estou aqui para falar de mais um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estou aqui com uma mensagem ardendo no meu coração, enviada pelo meu amigo pastor Charles Braz. Ele me mandou uma mensagem aqui, depois que ele mandou essa mensagem eu comecei a pensar e eu resolvi falar lá no canal porque está queimando no meu coração. Se você puder, pegue a sua Bíblia comigo, acompanhe essa leitura que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escritor é Marcos, no seu capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. São versículos rápidos e objetivos para a sua vida. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com alguém e deixe o seu comentário aqui para fortalecer o canal. Bora para a leitura? Marcos capítulo 8, verso número 22 vai dizer assim: Chegaram a Betsaida. Ele trouxeram um cego rogando que lhe tocasse. E tomou pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, e perguntou: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Veja as pessoas como as árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: Não entres nas aldeias. Meus irmãos, esse texto ele é muito rico para a nossa vida e de muito aprendizado. O que eu quero trazer para você com base à revelação da palavra do Senhor? Primeiro, trouxeram-lhe o cego até Jesus. Ou seja, quem o conduzia, porque toda pessoa que tem uma deficiência visual, certamente ela tem alguém para ajudá-lo, para orientá-lo. Olha o buraco, na hora de atravessar a rua ele tem alguém para guiar ele. Algumas pessoas possuem aquele cão guia, né? Algumas pessoas usam aquele instrumento que vai batendo no chão, que agora não veio à memória o nome, para ser guiado. E nesse caso aqui, trouxeram, alguém trouxe o cego até Jesus. Alguém sabia que Jesus que estava ali era o Jesus que curava. Alguém sabia da história, alguém já tinha ouvido falar do bom mestre, do Jesus Cristo, o Salvador, aquele que estava curando naquela região. O mais interessante é que trouxeram esse rapaz cego até Jesus e eles pediram para que somente Jesus tocasse nos olhos desse cego para ele ser curado. Preste atenção, Jesus ele fez totalmente ao contrário. Se olhar na mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Se olhar no cego de nascença do capítulo 9 do livro de João, Jesus tocou nos seus olhos, fez o lodo e colocou nos seus olhos. Aqui foi diferente. O primeiro ponto que nós aprendemos nessa história é que pediu, rogaram-lhe, por favor, sabe, fizeram súplicas, toca nos olhos dele, toca nele. Só que Jesus fez o contrário. Jesus pegou ele pela mão. No verso de número 23, assim, ó, e tomou o cego pela mão. Esse tomou, pegou pela mão, é Jesus dizendo: até hoje os homens da terra estavam sendo seu guia. Até hoje os homens da terra estavam orientando para onde ir, cuidado com o chão. Mas a partir de hoje eu sou o seu guia. Tem momento na nossa vida que Jesus precisa pegar nas nossas mãos. Tem momento na nossa vida que nós estamos igual um deficiente visual. Estamos perdendo a visão. Eu vou levar para o lado espiritual nosso, tirar da parte física e levar para o espiritual, que você vai entender. Tem momento na nossa vida espiritual que nós não enxergamos as bênçãos do Senhor. Nós só amaldiçoamos o nosso dia, nós não abençoamos mais o nosso dia. Nós só vemos coisas erradas, nada de prosperidade a gente consegue ver. Não conseguimos encontrar a paz no nosso coração, não conseguimos encontrar o amor no nosso coração. Tudo ódio, tudo vai dar errado. Só que aqui foi o contrário. Quando Jesus pegou na mão dele, Jesus disse: a partir de agora eu serei o seu guia. A partir de agora é comigo. Esquece a mão humana, porque agora a mão do Pai está segurando na tua mão. E olha só que interessante ainda no versículo de número 23. E levou
para fora da aldeia. Deixa eu te falar uma coisa, sabe aonde a bênção de Deus vai chegar na sua vida? Quando Deus te tirar do meio dos seus. Tem pessoas que estão ao nosso redor que não são dignas de ver a bênção do Senhor sobre a nossa história. E Jesus estava dizendo para ele, ei, eu estou te tirando da sua zona de conforto. Eu estou tirando da sua zona de comodismo, ei. Porque aquele cego tinha uma vida diariamente. Alguém que o levava, alguém que o ajudava, alguém que o ajudava a alimentar. Era essa a rotina daquele cego, que hoje é uma rotina de uma pessoa deficiente visual. E o que me chama a atenção é que Jesus tirou ele da aldeia. Jesus expressa assim, ei, eu vou te tirar do meio do povo, vou tirar para fora do lugar onde você está, vou tirar da zona de conforto, porque eu estarei levando você para um particular para marcar a sua vida. Sabe qual que é a revelação para a tua história? Deus vai tirar você da zona de conforto, glória, para te levar para um lugar mais particular. Quando Jesus pediu os barcos emprestados para Pedro, o povo que estava ali, e todo mundo achando que Jesus ia pregar de cima do barco, ele falou assim, ei, afasta o barco da terra e entra um pouquinho mais fundo no mar. Jesus estava dizendo para eles assim, é o seguinte, vamos sair da sua zona de conforto, aqui você conhece, aqui você domina, vamos para a minha dependência. Jesus estava afastando-se da terra. Jesus muitas das vezes nos afasta dessa terra, nos leva para um tempo particular, para que o nome dele possa ser glorificado. Oh, coisa linda, olha aí, Jesus pediu que esse moço saísse da aldeia, saísse do seu lugar de conforto, e porque Jesus ia marcar a vida dele com um grande milagre. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, no mesmo verso de número 23, Jesus cuspiu sobre os seus olhos, impondo-lhe as mãos. Irmãos, parece até algo meio que nojento, cuspir, mas é a forma que Jesus sempre usou para trabalhar na vida de alguém quando ele queria fazer um milagre, não é verdade? Do cego, lá de Nascência de capítulo 9 de João, ele cuspiu no chão, fez o lodo e passou o lodo nos olhos do cego, e o cego foi lá, lavou no tanque de Siloé e começou a enxergar. Na vida desse aqui, Jesus cuspiu nos olhos deles, e sabe o que é interessante? Lá no versículo 22, pediu que Jesus tocasse nele somente, só tocar. Não, sabe o que Jesus fez? Jesus impôs as mãos. Jesus estava mostrando a autoridade dele. Tem um momento da nossa vida que Jesus não quer tocar, ele quer pôr as mãos por completo, ele quer nos abraçar, ele quer nos sentir de verdade. Eles só queriam que tocasse nele, porque sabia que se Jesus tocasse, seria curado. E Jesus impôs as mãos. Imposição de mãos é sinal de autoridade. Percebes que Jesus, ele impõe a mão. Quando ele fala orai, orai com imposição de mão, determinando para que o milagre aconteça. Quando você é consagrado no ministério, você é consagrado com imposição de mãos. Então, impor a mão sobre alguém, imposição de mão, é sinal de autoridade. Jesus não quis tocar, Jesus quis abraçar, Jesus quis colocar as mãos por completo, não somente tocar e sair. Mas pelos aqueles que estavam levando, tinha muita fé, porque ele só pediu que Jesus o tocasse nele. Olha só que interessante. E perguntou para ele, vês alguma coisa? E o cego levantou os olhos. Irmãos, Jesus perguntando para ele ver alguma coisa, porque Jesus sabia que o milagre já tinha acontecido, Jesus não tinha dúvida. E ele levantou, a Bíblia vai dizer, vês alguma coisa? E o cego levantou os olhos e respondeu, veja as pessoas como árvores que andam. Ou seja, ele estava começando a ver, ele já começou a ver as pessoas como árvore que se movimenta, ou seja, através de um vulto, né? Já estava começando a enxergar. Para quem não enxergava nada, agora já está vendo homens como árvores que andam, que se movimentam, eu creio que através de um vulto, de uma sombra, né? Aí Jesus foi lá e concluiu, disse assim, e tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente, ficou restabelecido, e via ao longe e distintamente a todos. Olha só que interessante, Jesus novamente pôs-lhe as mãos, não tocou, pôs-lhes as mãos e concluiu a obra da cura na vida desse cego. Jesus pôs a mão novamente e ela falou assim, agora o que você vê? E a Bíblia vai dizer que a sua visão foi restabelecida. Ele começou a ver de longe, à distância, e o nome do Senhor foi glorificado. E sabe que Jesus disse para ele, olha só que interessante, que depois que ele começou a ver, que ele começou a olhar as coisas mais estabelecidas, com mais clareza, não mais vendo homens como árvores, né, como vulto. E olha só que interessante, e Jesus finaliza essa história falando para ele assim, ó, no verso de número 26, mandou Jesus para casa dizendo, não
entres na aldeia. Jesus estava dizendo para ele: não volte mais para a vidinha que você tinha, não volte mais para aquela vidinha de atraso. Irmãos, tem pessoas retrocedendo ultimamente, tem pessoas que estão retrocedendo, tem pessoas que estão voltando, caminhando para trás. E deixa eu te falar uma coisa: o crente anda para frente, o crente anda de glória em glória, o crente anda olhando para Jesus, que é o alvo. Deixa eu te falar uma coisa: para de ficar olhando para trás. O que passou, passou, não tem volta. Deixa eu te falar, dia 22/2/2022 não existe mais. Acabou. Meu irmão, o que você viveu ontem não tem como você voltar, já passou. Jesus estava dizendo para ele: acabou, você não precisa mais viver naquela aldeia, naquela humilhação que você vivia. Eu fiz o milagre, veja as maravilhas dessa terra, contempla o que eu fiz nessa terra e vai viver. Deus abençoe sua vida. Se essa passagem falou com você, já sabe, compartilha, deixa o like com alguém. Deus trará visão novamente aos teus olhos. Deus abençoe, em nome de Jesus.